Começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de 3 apurações a respeito dessa negociação do Anderson Jesus. A primeira delas, o crédito para o Periquito Brisado, onde ele informou lá no seu Instagram que o Goiás havia se interessado em contar com o futebol do Anderson Jesus para a sequência da temporada. Não cravou a confirmação de um acerto, entretanto era um cara que estava sim sendo monitorado pela diretoria esmeraldina. E logo um pouquinho mais tarde, ainda nessa segunda-feira, a página do Imprensa Verde confirmou que o Goiás evoluiu nas negociações para contar com um zagueiro vindo do futebol do exterior, em que inclusive esse jogador viria do futebol da Europa. Ou seja, ligou uma coisa com a outra, o Imprensa Verde garantindo que tinha um zagueiro e um ponta aqui do futebol brasileiro encaminhados, um ponta a princípio de um dos clubes do eixo do futebol brasileiro, e esse zagueiro vindo do futebol do exterior, mais precisamente do futebol europeu. Cheguei também minhas fontes, a princípio mesmo o Anderson Jesus está na mira do Goiás, tem sim conversas avançadas para defender a equipe esmeraldina nesse segundo semestre. Um ponto interessante também, que vale ressaltar, que não é uma negociação fácil. Pode pensar, então ele foi mal lá na Europa e eles estão querendo devolver aqui para o Brasil. Não é bem assim. Ele chegou agora em janeiro de 2022, após encerrar o seu contrato com o América Mineiro, ou seja, chegou no meio da temporada lá no Campeonato Português. De mais ou menos 18, 19 jogos disponíveis, ele atuou em 17 deles, sendo a maior parte ainda como titular. Ou seja, o cara foi importante, o Vizela conseguiu permanecer na primeira divisão, terminou na 14ª posição, começou o campeonato muito bem, depois na metade do primeiro turno deu aquela oscilada e no final também engatou uma sequência de derrotas, mas mesmo assim uma campanha muito boa, time que é bem modesto, só disputou, para a gente ter uma ideia, 2 vezes a primeira divisão portuguesa, a última lá nos anos 80, ainda no final da década de 80, e agora retornando em 2022 e fazendo bonito, terminando a 3 posições acima do primeiro time rebaixado. Então o Anderson ajudou demais dentro dessa campanha da equipe do Vizela, onde inclusive ele tem contrato até julho de 2024, ou seja, não é uma negociação simples, tem um vínculo longo, após ter feito também essa excelente temporada com a equipe portuguesa. Enfim, pode ser uma opção bem interessante para a zaga esmeraldina. 27 anos de idade, dos seus 17 jogos nesse ano de 2022, a gente pode ressaltar partidas importantes, como por exemplo, ele enfrentou o Benfica em um duelo fora de casa. Além disso, dos seus jogos, por exemplo, a última atuação aconteceu agora no dia 14 de maio, quando encerrou o Campeonato Português, nas últimas rodadas. Além disso, ele jogou contra o Porto, foi titular em uma derrota por 4-2 fora de casa, enfrentou ali também o Braga, a equipe do Portimonense, enfim, outra Boa Vista, algumas equipes qualificadas também lá do futebol português, ou seja, já soma essa experiência a mais dentro do futebol europeu, onde foi bem, como eu disse para vocês, fez 17 jogos de mais ou menos 19 disponíveis para o Vizela no segundo turno do Campeonato Português e foi titular em todas elas. Realmente o cara chamou muita atenção da equipe lá da cidade de Vizela, que conta aí com aproximadamente 13 mil habitantes. Falando um pouco mais sobre a sua carreira aqui no futebol brasileiro, é importante também, o jogador, além dessa experiência de aprimoramento, tanto na parte técnica, quanto também na parte de vivência atuando no futebol europeu, é importante também ele ter sua experiência já na primeira divisão, onde foi um cara, assim, importante dentro do elenco do América Mineiro na Série A do ano passado. Inclusive, quando chegou o final da temporada, ficou aquela indecisão se iria renovar por mais um ano. Ele que já jogava no América desde 2020, acabou que demorou muito para as duas partes chegarem em um acordo. Acabou sendo contratado pela equipe do Vizela, para o início de 2022.